Então vamos conversar um pouco sobre essa proposta, esse tema dos exemplos de transformação. No caso aqui hoje, Santo Agostinho, não é uma biografia, né? Não vamos fazer uma biografia de Santo Agostinho. Vamos conversar um pouco sobre essa expressão Santo Agostinho. Lógico que precisamos contemporizar um pouco, colocando-o um pouco dentro de uma biografia. Mas a ideia é conversarmos sobre essa figura do pensamento filosófico Agostinho, Santo Agostinho. E não é só uma figura do pensamento filosófico, é um dos espíritos que mais se comunicou no processo de, por assim dizer, codificação da doutrina espírita. É um espírito que nós temos comunicações no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial temos uma comunicação dele no capítulo 14, sobre a missão dos pais. Nós temos uma comunicação dele nas revistas espíritas, em quase todos os anos da revista espírita. Então, nos fala o espírito Erasto, lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Santo Agostinho é um dos espíritos que mais se comunicava, ou mais se comunica, porque ele dizia na linguagem do presente, da época, mais se comunica com os homens. Então não estamos falando apenas de uma figura histórica, de uma figura do pensamento religioso ou pensamento filosófico. Estamos falando de um espírito que aqui envergou em uma das suas encarnações essa feição Santo Agostinho, mas que no século XIX, esse Santo Agostinho passa a ser um colaborador direto da obra kardeciana. Então é por isso que eu digo que não é uma biografia, mas uma reflexão sobre essa pessoa lá do século IV, em termos de nascimento, que modificou. Ele, de fato, modificou todo o pensamento religioso. Porque, quando falamos do século IV, o século IV, anos 400, anos 300, porque Santo Agostinho ele é uma transição dos 300 para o 400. Ali no século IV, nós temos um pensamento cristão, por assim dizer, desencontrado. Vários pensadores, aqueles chamados pais da igreja, aqueles chamados pensadores de uma rede chamada apologética. E esse grupo de pensadores, eles falavam da religião, mas não sistematizavam o pensamento. Então a figura de Santo Agostinho, lá pelos idos de 380, estou arredondando aqui as datas, ele devia ter os seus próximos 30 anos, né, que ele é de 354, ele foi aquele pensador que estabeleceu as bases teológicas do pensamento cristão. E àquela época não se podia chamar de igreja, chamava-se o pensamento cristão, porque havia apenas um segmento para esse pensamento cristão. E Santo Agostinho, então, ele representa essa base. Uma base de pensamento reflexiva, porque até então o pensamento religioso era um caráter mais de adoração. Tivemos grandes pensadores no primeiro século, mas nesse século IV é que esses pensamentos foram como que reflexivos. E Santo Agostinho traz então um pensamento reflexivo sobre as bases da religião. Um pensamento teológico, mas um pensamento reflexivo. Vejamos que ele traz para o pensamento religioso o questionamento do livre-arbítrio. Aquilo que era quase que um determinismo de um pensamento religioso, Santo Agostinho traz para refletir sobre o livre-arbítrio. E começando pelo livre-arbítrio, ele nos leva a refletir sobre Deus. Foi um dos primeiros pensadores que colocou a reflexão sobre Deus. Trouxe a ideia, pela primeira vez na ideia religiosa, o pensamento do Deus causa primária. Essa expressão causa primária, Santo Agostinho a utilizava.
como sendo Deus a causa causal, a causa de tudo. Até então, Deus era uma adoração. E Santo Agostinho vai fazer esse processo reflexivo. Mas ele faz tudo isso antes de se lançar à vida religiosa. Porque Santo Agostinho, ele sempre teve, ele fala isso no livro Confissões. Aliás, um belíssimo livro, Confissões, um dos primeiros que eu li quando fui fazer o curso de filosofia. Um dos primeiros livros. E ele escreve toda a sua vida. E ele vai dizer que lá pelos seus 21 anos, que ele começou a pensar um pouco mais sobre o viver. Até então, ele pensava no existir. Por que no existir? Porque ele tinha a vida que nós chamamos na filosofia hedonista, ou seja, a escola hedonista, que é uma escola em que deve-se viver o agora, porque o depois não se sabe se existia. Então, Agostinho tinha essa forma de viver. Na sua juventude, era aquela busca do prazer imediato. Então, era um homem, um jovem, dado às festas, dado às bebedeiras, palavras dele, dado aos desregramentos da vida sexual até atribuem a ele uma frase dessa época em que ele dizia: cada noite uma mulher. Veja como era essa lógica, como era esse pensamento hedonista, esse viver o hoje, viver o agora. O nada poderia existir depois, então por que não aproveitar agora? Essa era a ideia. Mas ele sempre foi um estudioso, ele foi um dos grandes retóricos, professor de retórica, desde a sua juventude. Ele tinha um aspecto do ceticismo, aquele pensamento cético, questionador, não aceitando coisas por aceitar, mas era dado mais a essas questões, as questões da vida material. Embora a sua mãe, Mônica, cristã. A sua mãe era cristã e ela o educa na estrutura do pensamento cristão. Embora o pai tenha sido um patrício, ou seja, um romano. Agostinho nasceu e viveu por um bom tempo no norte da África. Seria hoje um argelino. Ele ali nasceu no norte da África, viveu ali, foi para a Itália, para a escola de Milão, para Roma, estudou e teve uma oportunidade, estudou com um dos grandes pensadores da época, Ambrósio, que também é um dos patrísticos dessa filosofia chamada patrística. Então, Santo Agostinho teve uma vida intelectualmente movimentada, materialmente movimentada e cuidada pela mãe, como toda mãe. Dizem até, é da tradição, que a mãe de Santo Agostinho, Mônica, ela orava para que o filho deixasse essa vida materialmente movimentada, se casasse, tivesse filhos, para que levasse uma vida séria, dizia ela. E a tradição diz que ela fazia orações e mais orações de joelho, ajoelhada, chorava pela conversão do filho. E diz até a tradição que certa vez ela conversava com o bispo de Hipona, a cidade de Hipona, e ela dizia ao bispo a sua angústia por ver um jovem tão inteligente, mas que não era dado à vida religiosa, nem à vida séria. E o bispo teria dito a Mônica: Mônica, é impossível que um filho de tantas lágrimas e de tantos joelhos possa perecer sem o amparo de Deus. Essa era a figura da mãe. E a figura do filho, inteligente, bem argucioso, mas distante
da ideia religiosa. Quando ele vai, então, já com seus 20 e poucos anos, estudar em Roma, estudar na Itália, porque foi a Milão, foi a Roma, e estudando com Ambrósio, aí sim. Porque ele foi estudar com Ambrósio, que é conhecido na cristandade como Santo Ambrósio. Porque ele foi buscar em Ambrósio um exemplo de professor. Porque Ambrósio fazia sermões que eram enaltecidos, era um artista da retórica. E Santo Agostinho foi ali para aprender com Ambrósio essa retórica, porque ele também queria um trabalho como professor de retórica. E ali ele se encanta com o conteúdo dos sermões de Ambrósio. E Santo Agostinho, mesmo com essa vida agitada, por assim dizer, essa vida hedonista, ele trazia questionamentos internos muito grandes. Ele diz no seu livro Confissões que ele trazia uma angústia existencial, que ele queria saber muitas coisas, mas que não conseguia saber. Ele queria refletir, por exemplo, sobre o tempo. Ele queria entender o que era o tempo. Por que as pessoas viviam num tempo só? E ele dizia até que compreendia o tempo, mas não sabia dizer. E essas angústias existenciais faziam com que ele, em vez de procurar as explicações, ele refutasse, ele deixasse de lado. Até que nesse seu alunato com Santo Ambrósio, com Ambrósio, ele vai percebendo que mais do que a retórica, aqueles sermões tinham conteúdos, e conteúdos que eram explicativos. Diz ele, Santo Agostinho, no seu livro Confissões, que pela primeira vez ele entendeu que os evangelhos eram mais do que uma simples história e eram mais do que uma devoção. Os evangelhos eram um conteúdo que explicava a vida. E ali ele buscava a vida. Mas não a vida religiosa, a vida reflexiva. E ficou com essa angústia existencial. E como um bom conhecedor e filósofo, por assim dizer, ele então une o seu pensamento filosófico. Ele já havia estagiado no hedonismo, no ceticismo, havia estudado a escola de Mani, um pensamento filosófico da Pérsia aquemênida, que nós chamamos de maniqueísmo, que trabalha com as dicotomias da vida, bem, mal. E Santo Agostinho passou a apreciar muito esse pensamento maniqueísta. E também foi um dos apreciadores do pensamento de Platão. Esse pensamento de Platão, mas não diretamente na escola platônica, mas o platonismo trazido por Dionísio, um outro filósofo, que passou-se a chamar de neoplatonismo, novo platonismo. E Santo Agostinho se encantou com esse processo. E quando ele aprofundou-se no pensamento, por assim chamar então cristão, ele foi trazendo também o seu pensamento filosófico e trouxe o platonismo, dizendo que no pensamento da filosofia grega nós teríamos bases para a reflexão no cristianismo. Nós teríamos base na filosofia grega por meio da razão, elementos suficientes para entender o cristianismo. E ele vai, então, colocando essas bases e mesclando-as com o pensamento cristão que ele havia aprendido e continuava aprendendo com Ambrósio. E as angústias interiores aumentavam porque ele queria mais respostas, porque ele queria entender o sentido da vida, mas não uma vida de devoção, uma vida de compreensão, mas que não excluiria a fé. E ele assim faz. Ele traz, então, para a reflexão, a figura de Deus, a ideia do bem e do mal,
com essa escola platônica, com certos ou pequenos pensamentos maniqueístas da doutrina de Mani. E ele vai refletir sobre o livre-arbítrio. E esses três elementos, Deus, o bem e o mal, e o livre-arbítrio, passaram a ser um primeiro motivo das suas reflexões. Ele começou a perceber o bem como fonte, tendo como fonte o Criador, Deus, o mal como sendo derivado do livre-arbítrio, e percebeu que Deus era tão perfeito que ele havia criado, mas dado uma escolha pessoal. Criou o ser e deu a ele o direito de escolher o livre-arbítrio. E isso fez com que ele se aproximasse de Deus. E essa angústia era existencial. E ali ele queria, então, um momento, ele queria mudar essa forma para que pudesse aquele seu pensamento também ser lá dentro, ser um sentimento. E ele queria fazer uma transição, qual seria o caminho para que da razão chegasse à emoção. Ele busca conhecer nos pensamentos, ou nas histórias, melhor dizendo, de outros santos, por assim dizer, é a linguagem que ele usa. Ele vai buscar a figura de Santo Antão, o nome dele, para verificar como Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, havia feito uma conversão da noite para o dia. Mas nenhuma conversão é da noite para o dia. Saulo também era um ser com intelecto da lei muito forte. Ele só precisava conhecer o outro aspecto da lei. E quando ele conhece em Jesus, ele se modifica. Não é simplesmente uma queda de um cavalo que Paulo teve. Ele teve a queda de um conceito e a reconstrução e a construção de outro conceito. Santo Agostinho era um dos leitores de Paulo. Santo Agostinho era um dos que viam em Paulo um pensamento existencial. E estudava Paulo. E ele também queria entender como Paulo fez essa conversão. Como Santo Antão fez essa conversão. E aquilo lhe angustiava. E ele estudava cada vez mais. E ele nos fala. E aí eu peço licença para fazer a leitura com as palavras dele, no livro Confissões. Ele nos fala da sua conversão. Ele nos fala dizendo assim, em lágrimas a Deus. E tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, hás de estar irritado comigo? Esquece-te de minhas iniquidades passadas. E ele diz, sentia-me ainda preso a elas, e gemia e lamentava, diz ele. Até quando? Até quando direi, amanhã, amanhã? Por que não agora, Senhor? Por que não pôr um fim agora às minhas torpezas e às minhas angústias? Aí ele diz, assim eu falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do meu coração. Mas eis que de repente, ouço da casa vizinha uma voz de menino ou de menina, não sei, quis ele, que cantava e repetia muitas vezes, toma e lê, toma e lê. E ele continua. E logo, mudando de semblante, comecei a buscar com toda atenção em minhas lembranças, se porventura essa cantiga fazia parte de um jogo que crianças costumassem cantarolar. Mas não me lembrava de tê-la ouvido nunca, essa música. Reprimido o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Uma só interpretação me ocorreu. A vontade divina mandava-me abrir o livro e ler o primeiro capítulo que eu encontrasse. Depressa, voltei para o lugar onde estava Alípio
estava ele ainda ali sentado, e onde eu deixara o livro do apóstolo ao me levantar. Peguei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo, que me caiu aos olhos. E dizia esse capítulo: não caminheis em glutonarias, em embriaguez, não nos prazeres impuros do leito, e nem nas leviandades, não em contendas e rixas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis de satisfazer os desejos da carne. E depois ele continua, é o livro 8º, do capítulo 12 do livro 8º. Esse texto é da carta de Paulo aos Romanos. E ele diz que não precisou mais ler, que ali estava a resposta de Deus, que Deus havia dito, por meio dessa frase do apóstolo Paulo, que a vida dele podia recomeçar ali, que as suas torpezas poderiam ser transformadas em atitudes de crescimento. Não foi ali a conversão dele, não foi só a leitura, porque senão seria muito fácil na vida ler um texto e se converter, não? Santo Agostinho, diz ele depois no livro, que ficou tempos refletindo. Tempos refletindo. Passou a sua vida inteira em revista. Verificou seus atos, diz ele. E foi contar à sua mãe que aquelas preces que ela havia havia acontecido. Porque ele não se casaria como ela queria, mas iria para o sacerdócio. E a sua mãe disse a ele: melhor do que o casamento, porque você se casará com Cristo. E aí podemos dizer que esse período de Santo Agostinho foram 3 fases. A fase da esfera intelectual, que é quando ele se lembra de todos os seus estudos, quando ele busca a vida dos santos, quando ele começa a perceber então que poderia trazer para o pensamento do cristianismo fundamentos mais teóricos. Depois veio a fase racional, quando ele começou a refletir e perceber que os ensinamentos de Jesus eram muito maiores do que uma devoção. Eram ensinamentos como regra de vida. E ele foi então percebendo que essa razão poderia levá-lo à esfera moral. E aí então, usando todo o seu pensamento, ele percebe que a esfera moral estava na humildade. Foi quando ele se desfez de todos os seus bens, exceto os necessários para constituir uma ordem religiosa, a ordem agostiniana. Ele mesmo constituiu a sua ordem religiosa. Isso já quase no século V. E é interessante nós percebermos isso. Porque essa lógica, porque Santo Agostinho escreveu livros de educação, ele se preocupava com a educação. Livros de interpretação bíblica, livros da patrística, da filosofia, livros sobre a Trindade, sobre o comportamento eclesiástico. Ele escreveu mais de 110 obras. Mais de 110 obras. Entre sermões e tudo mais. Mas todas elas eram obras sobre a reflexão existencial. Traz um pensamento como Platão havia trazido, que Platão trabalhava a ideia dos 2 mundos, que ele chamava de mundo das ideias, a episteme, e mundo dos sentidos, a doxa. O mundo das ideias, que era o mundo real, o mundo dos sentidos, que era o mundo aplicado. E Santo Agostinho vem trazer a ideia da cidade de Deus e da cidade dos homens. A cidade de Deus era o mundo primeiro, a cidade dos homens, o mundo refletido. E depois, no século XIX, vem ele,
Vem Santo Agostinho para nos dar aulas de renovação moral. Para nos dar aulas de reflexão existencial. Tanto que foi enaltecido por Erasto, lá no item 11 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito Erasto, mostrando quem era Santo Agostinho. E ele vem dar orientação aos pais. Um educador também era. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem nos falar do bem e do mal. Vem nos falar no Livro dos Médiuns sobre o comportamento. E vem depois, mais conhecido até, pela sua mensagem na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Quando ele vai nos trazer uma, aspas, receita para vencer na vida e resistir ao mal. O autoconhecimento. Uma jornada de renovação de conceitos, de comportamento e transformação. E é uma jornada porque ele assim demonstra. Porque ele nos propõe reflexões existenciais, mas diariamente. O que ele fez lá atrás, na sua encarnação do século IV, repassando a sua vida em revista, ele propõe fazer isso repassando o nosso dia em revista. Ou seja, em vez de pararmos um dia e olharmos para a nossa vida, pararmos todos os dias e olharmos para o dia. Ele é que foi trazer, ele é que foi lembrar a Kardec a expressão do pensamento da escola de Pitaco pré-socrática. Conhece-te a ti mesmo. Por que digo lembrar? Porque quando Kardec perguntou, na questão 919, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal, a resposta que é dada por Santo Agostinho é: um sábio da antiguidade já vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, ele está lembrando a Kardec que isso já foi dito. Que o que ele está perguntando já tem resposta. E resposta num período pré-socrático, antes de Sócrates, na escola, no templo de Delfos, no templo de Apolo, em Delfos. Lembrando a Kardec, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, como também um grande pensador, um filósofo por natureza, não se contentou com essa resposta. Ele entendeu a resposta, mas ele queria um desdobramento. E ele então pergunta, ele diz a Santo Agostinho, ao espírito que o respondia, Santo Agostinho, entendemos a extensão dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? Como fazer? E Santo Agostinho, então, dá uma aula. Como que, lembrando o seu tempo de retórica, lá do século, aí já no século V, ele vai dizer a Kardec, trazendo o exemplo pessoal. Ele vai dizer, numa resposta de 1,5 páginas, e eu peço licença para salpicar leituras, pequenas leituras só. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Olha que interessante. Fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Não nos lembra muito a fala dele? Lá no jardim, no momento da sua angústia, ouvindo a criança cantando Tomei-lê, Tomei-lê. E ele continua. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver
o que em mim precisava de reforma. Reforma. Não é só mudança, é reforma. Porque reforma, a gente mantém o que está bom e modifica o que não está. Não é uma mudança. Não é outra pessoa, é a mesma pessoa melhorada. Por isso, reforma. Aceitar a parte sombra, fazer brilhar a parte luz. E ele segue. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que praticara durante o dia. Olha, o bem e o mal era o mote do seu pensamento, era o principal elemento do seu pensamento lá do século IV. Deus, o bem e o mal, o livre-arbítrio. Então veja como ele traz, mostrando como se dissesse, veja o que eu disse lá atrás. E rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria grande força para aperfeiçoar-se. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Foi assim que ele fez. Quanta força ele conquistou nas suas reflexões, no seu autodescobrimento e autoconhecimento. Porque disse, não foi só a leitura, não foi só ouvir a voz e ler a carta paulina. Isso foi o impulso. Porque não é uma conversão, uma mudança, não, é um processo. E ele está explicando aqui, nessa questão 919A, que é um processo. É um processo. Portanto, diz ele, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agiste em dada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais, ou censuraríeis, melhor dizendo, se feita por outra. Se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu o que temer ao olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Ele conclui o primeiro parágrafo, não lerei os outros, ele conclui o primeiro parágrafo dizendo: as respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. E depois ele segue, tem mais uma página e meia de resposta. Uma belíssima resposta, que fica o convite para que leiam. Para que leiam essa resposta. Mas quando a gente conhece a estrutura do pensamento agostiniano, com as ressalvas pela lógica religiosa da época, nós percebemos que essas, aspas, intervenções de Santo Agostinho na estruturação do pensamento espírita é como trazendo de novo não as suas angústias, mas a sua libertação das angústias. Falando-nos agora de coisas que lá atrás ele havia ouvido em Platão, mas não aceito. Dizia, eu não aceito a ideia da reencarnação. E agora ele vem e traz ela de volta, dizendo, muda o pensamento. Quer dizer, ele modificou o pensamento. Não, não é que modificou, ele compreendeu. E inseriu. É como se ele estivesse nessas mensagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das revistas espíritas, como se ele estivesse reescrevendo as suas obras. Cidade de Deus, uma das suas obras, muito conhecida até. Trindade, outra de suas obras, que ele faz uma análise muito bonita sobre a existência de Deus. É como se ele estivesse reescrevendo e acrescentando elementos que só a vida espiritual, no mundo espiritual,
permitiu-lhe entender. E ao lado de outros, compuseram esse grupo de espíritos que trouxeram o pensamento espírita, que acompanharam, orientaram, instruíram o nosso querido Kardec. Santo Agostinho, ele representa o que de mais sustentável se tem no pensamento teológico-filosófico, que a filosofia chama de teodiceia, não teologia, teodiceia, uma viagem em busca de Deus. Ele como que inaugura essa forma de pensar sobre Deus, fazendo essa teodiceia, essa jornada em busca dos atributos de Deus. Ele passou a refletir sobre Deus e pôde nos trazer tudo isso de volta, ou novamente, com o pensamento espírita. Então, como disse no início, não é uma biografia. E, aliás, a biografia de Santo Agostinho é bom que seja lida no livro Confissões. Ele, a sua autobiografia, que ele relata com sentimento toda a sua estrutura, toda a sua ideia de vida. E deixa para nós a filosofia patrística como sendo ele um dos principais pensadores e representantes. E nos deixa, para o espiritismo, ele deixa a sua contribuição como um dos espíritos que mais se pronunciou, que mais mensagens trouxe no processo de edificação do pensamento espírita. Então, vale a pena e perceber que essa transformação moral não é um estalar de dedos, é uma reflexão existencial, uma grande força interior e a busca do amparo do ser superior, que é o nosso Criador, Deus. Agradeço, Jussara, pelo seu convite carinhoso para estar aqui com vocês hoje. Agradeço de coração. Para mim foi uma alegria e é uma alegria poder estar com vocês aqui nesse momento. E parabenizar pela idealização desse projeto, dessa reflexão existencial, dessa jornada de transformação moral. Porque nós sempre colocamos no gerúndio esse verbo transformar. Estamos nos transformando todos os dias. Transformando todos os dias. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. E aos que têm a paciência de nos assistirem aqui, de me ouvirem, Deus lhes pague por essa cordialidade, por essa atenção.